Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, fazer uma ligação bastante interessante sobre comportamento e emagrecimento. Porque muitas pessoas elas esquecem, né? Na verdade, essa questão da importância do comportamento e dos seus hábitos com relação a esse processo de emagrecimento e que muitas vezes a gente dá muita atenção a só a questão da dieta e do exercício, né? E cada vez mais que a gente pesquisa, né, sobre emagrecimento, a gente percebe que é muito mais uma questão de comportamento e de hábitos do que necessariamente de exercício e dieta, né? E aí eu pergunto para vocês, né? Por que que algumas pessoas elas não conseguem realizar as suas metas de emagrecimento, mesmo sabendo exatamente o que elas querem e o que elas devem fazer? E aí, lendo mais sobre o assunto, a resposta é porque elas não conseguem produzir energia suficiente através do comportamento, do pensamento e do sentimento direcionado a chamado de foco comportamental. E o que seria foco comportamental? É a capacidade de colocar atenção racional, concentrada e forte energia emocional em seu objetivo e meta, né? E aí, lendo mais sobre isso, a gente percebe que para você ter sucesso, né, nesse foco comportamental, ele divide isso em três pilares, que é a comunicação, a importância de você comunicar e você falar sobre o seu objetivo. Como, por exemplo, a gente pode fazer uma relação de que quando você faz um curso muito interessante assim na sua área de atuação, e logo após esse curso você fica extremamente motivado, né, para atingir os objetivos. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer outros cursos, dá aquela injeção de ânimo. Por quê? Porque você se colocou em um meio, né, em um ambiente em que as pessoas que estão ao seu redor, elas tinham o mesmo objetivo que você, né? Então, por algum momento e por algumas horas você falou e escreveu sobre isso, sobre o seu objetivo. E aí dá aquela injeção de ânimo emocional para quando você sair daquele curso que você faça o que realmente seja importante para você atingir o seu objetivo. Só que aí quando passa uma semana, você está lá naquele gás, 2 semanas, 3 semanas. Quando começa a dar um mês, 2 meses, você percebe que não está mais com aquela mesma animação. Por quê? Porque essa injeção emocional e esses ambientes, eles precisam ser mais frequentes no seu dia a dia. Então, por isso que ele fala tanto aqui na questão da constância de você falar sobre o assunto com outras pessoas, de você se inserir no meio de pessoas com o mesmo objetivo que você. Eu até brinco às vezes, depois quando eu faço o curso, eu digo assim, eu precisava de um curso desse a cada 3 dias ou a cada semana, porque aí você não cai de rendimento, que você fica o tempo todo, né, empolgada para fazer o negócio acontecer. E o segundo pilar, tá? Primeiro pilar que eu acabei de falar foi comunicação. O segundo é sobre os pensamentos, né? De você produzir pensamentos positivos e produtivos com relação à sua meta, né? E aí a importância de você estar também ouvindo cases de sucesso com relação a isso, como por exemplo, se você quer emagrecer, é, seria muito interessante você procurar depoimentos de pessoas que já conseguiram
e permaneceram é, com aquela meta atingida. Porque o que é que acontece? Muitas vezes, várias pessoas atingem, né, a sua meta, mas rapidamente elas voltam para o seu estado de início, né? Então, é interessante você ouvir casos de sucesso de pessoas que que elas atingiram e que permaneceram em constante ascensão, em constante crescimento, tá? Tá? E também tá ouvindo isso todos os dias, tá? Especialistas falando sobre o assunto, certo? De você começar a seguir pessoas que falam sobre a meta que você quer atingir, de você escutar, ir a cursos, certo? Então, isso, ao longo desse processo, é interessante você fazer isso. Com relação aos sentimentos, né? De você produzir sentimentos emocionais, né? De grande intensidade, como, por exemplo, você se imaginar agindo na direção do seu objetivo e também realizando aquilo que você planejou para atingir a sua meta, como por exemplo, no final de cada dia seu, você já imaginar você no outro dia acordando cedo, você fazendo exercícios, você fazendo uma boa dieta, se alimentando bem, e você terminando aquele dia dizendo: caramba, hoje eu consegui fazer tudo que eu tinha planejado. Essa imaginação geram, geram boas energias e geram bons sentimentos, né? É como se fosse mais uma coisa relacionada ao sistema hormonal, certo? Você começa a liberar substâncias, né? Como por exemplo alguns hormônios que são benéficos ao seu organismo, como por exemplo a serotonina, né? Que é o hormônio do prazer. Então, esse hormônio é liberado de uma intensidade grande no seu organismo, gera uma sensação de dever cumprido, daquela sensação boa, certo? E isso produz bons sentimentos, tá? Porque você já viu aquela pessoa que só faz reclamar que eu queria emagrecer, mas eu tô fazendo isso aqui porque é o jeito mesmo e vamos ver se dá certo e tal. Cara, essa pessoa nunca vai conseguir atingir o objetivo de emagrecer, porque primeiro ela faz, mas ela não acredita, né? Ela faz, mas ela tá xingando, ela tá achando ruim estar ali. E assim, se esse processo não for de uma forma prazerosa, se ele não produzir bons sentimentos, é questão de horas, assim, de dias, e é uma coisa muito rápido você voltar para o estado é, anterior que você estava, como por exemplo, se aquela dieta que você estiver fazendo não estiver te fazendo bem, que você fica irritada, se aquele exercício que você faz, você não gosta de fazer, cara, quando você conseguir atingir o seu objetivo, é só questão de horas você parar essa tua rotina e voltar para o que você era antes, porque você precisa se apaixonar pelo processo. Se o processo não for de uma forma prazerosa, você nunca vai conseguir atingir verdadeiramente nada do seu objetivo. Como, por exemplo, se você quer falar inglês e você está num curso onde você odeia o método, que você odeia o professor, cara, é questão de horas você desistir daquele curso. E quando você encontra um professor com um método que você gosta, né, que ele ensina você de uma forma mais fácil e é aquela coisa prazerosa, você se apaixona pelo processo
E aí, aquela questão que é de aprendizagem árdua passa a ser uma coisa assim, boa e natural que você fica acostumada a ter, certo? Então, assim, você precisa, como eu acabei de falar aqui, comunicar, pensar e sentir de forma certa, né? E aí você começa a perceber que emagrecimento está muito além do que só exercícios e só de uma boa, e só de uma boa dieta, né? E você começa a perceber que se você não mudar o seu comportamento, os seus sentimentos, certo? E os seus comportamentos com relação ao emagrecimento, se você não se apaixonar pelo processo, se você não encontrar uma atividade prazerosa, dificilmente você vai conseguir atingir o seu objetivo, tá bom? Então, pensa direitinho, procura uma atividade aí que você goste, ou dança, ou vôlei, ou corrida. Cara, se você não gosta de academia, não faz. Procura uma outra atividade que você se identifique, que você goste. Não fica querendo mudar os seus prazeres, né? Você tem que fazer realmente alguma coisa que você goste e que você tem prazer, tá bom? Espero que você tenha gostado do nosso papo de hoje e até a próxima.